Hoje vamos estar lendo o capítulo 21 do Evangelho de Lucas, segundo a melhor tradução para o português do Novo Testamento que temos hoje, e vai se iniciar da seguinte forma. Então ele se pôs a olhar e observou os ricos depositando as suas ofertas na caixa de tesouro. Ele viu também uma viúva pobre depositar 2 centavos e disse: deveras eu vos digo que esta viúva pobre depositou mais do que os outros, porque todos eles depositaram ofertas a Deus do que lhes sobrava, mas ela, da sua penúria, depositou tudo o que tinha para viver. Como alguns estavam falando a respeito do templo, que era adornado com belas pedras e doações, ele disse: estas coisas que vocês estão vendo, dias virão em que não será deixada pedra sobre pedra, que não será derrubada. E assim foi, né? E um adendo nessa questão da passagem que Jesus fala da doação da viúva, muitos malandros da fé aí usam para dizer: não, você tem que dar tudo que você tem, porque isso vai simbolizar a sua fé. Né? Mas não é isso. Porque as pessoas que ajudavam o ministério de Jesus eram mulheres que tinham condição, e elas não davam tudo. Justamente também os apóstolos abandonaram. Pedro abandonou seu negócio, Marcos tinha provavelmente uma condição financeira muito boa também, e assim, Mateus, a gente não vê isso acontecer com Mateus. Eles passam a ser seguidores de Jesus. Pessoas que têm condições financeiras ajudam o ministério. Posteriormente, na morte e ressurreição de Jesus, a gente vê pessoas como o José de Arimateia, Marta, Maria, Lázaro, que eram pessoas que tinham condições, e você não vê nenhum episódio de Jesus falando para eles venderem tudo e darem tudo para simbolizar e dizer que só assim eles teriam fé. Jesus está dando um ensinamento ali a respeito de como nós damos oferta. E não necessariamente que toda vez você tem que dar tudo. Não é essa a questão. Tanto que logo após ele fala que o templo vai ser derrubado, né? Pedra sobre pedra. O pessoal estava elogiando, né, a beleza, as coisas. E ele fala: não vai ficar pedra sobre pedra. Então, assim, no mesmo texto a seguir a essa parte que a gente lê a respeito da viúva, tá? Então, cuidado com quem está te falando que esse é o sentido da palavra. Verso 7, então lhe perguntou, dizendo: mestre, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal quando estão prestes a acontecer? Aí ele disse: cuidado para que não serem enganados, porque muitos virão em meu nome, dizendo: sou eu. O tempo chegou, portanto não vão após ele. Mas quando quer que ouçam de guerras e rebeliões, não fiquem amedrontados, pois é necessário que essas coisas aconteçam primeiro, mas o fim não virá tão cedo. Então ele disse-lhes: nação será levantada com a nação. Acontecerão terremotos em vários lugares, bem como fomes e pestes. Haverá também fenômenos pavorosos e grandes sinais a partir do céu. Mas antes de todas essas coisas, eles vos prenderão e perseguirão, vos entregando a sinagogas e prisões. Interessante que ele fala que sinagogas, então dá a entender religiosos, tá? Não só prisões do governo, mas a própria igreja contra o evangelho, que vão perseguir aqueles que temem a Deus. E essa igreja, enfim, está caminhando, né, para um sentido de realmente a grande apostasia da igreja, que tem a aparência de piedade, mas negam a palavra de Deus. É só você olhar aí os tipos de variáveis de igrejas que existem para todo gosto, digamos assim. Vos levando perante reis e governadores por causa do meu nome. Mas isso vos proporcionará uma oportunidade de dar testemunho. Portanto, fixai em vossos corações não ensaiar autodefesa, porque eu vos darei boca e sabedoria tais que nenhum dos vossos adversários serão capaz de contradizer ou resistir, mas sereis traídos até por pais, parentes, amigos e irmãos, e eles entregarão alguns de vocês à morte, e sereis odiados por todos por causa do meu nome. Sequer um fio de cabelo da vossa cabeça desperdiçará. Vocês terão de segurar as vossas almas pela vossa perseverança. E aqui está uma das passagens que fala, né, justamente que existe essa questão da parte do ser humano segurar até o fim. Verso 20, mas quando virem Jerusalém, cercada de exércitos, fiquem sabendo que a sua devastação é iminente.
Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, os que estiverem na cidade saiam, e os que estiverem no campus não entrem nela, porque esses dias são de vingança, para que se cumpram todas as coisas escritas. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Sim, cairão ao fio da espada e serão levados cativos para todas as nações. E Jerusalém será pisoteada por gentios, até que os tempos dos gentios se completem. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, e na terra angústia das nações, com perplexidade diante dos estrondos e da agitação do mar. Homens desmaiando de pavor, pavor e expectação das coisas sobrevindo à terra habitada, porque os poderes dos céus serão abalados. Então eles verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, levantem-se e ergam a cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Claro, ele está falando claramente aqui um grande resumo do que será o Apocalipse. A gente tem que ler o Apocalipse para voltar aqui e entender o que Jesus está falando, mas meio que ele está fazendo aqui um panorama dos acontecimentos. Aí ele contou-lhes uma parábola. Observai a figueira bem como todas as árvores, quando vedes que já estão brotando, sabeis por vós mesmos que o verão já está perto. Assim também, vocês, quando quer que vejam essas coisas acontecendo, fiquem sabendo que o reino de Deus está próximo. Deveras eu vos digo que esta geração certamente não passará até que tudo tenha acontecido. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Tenha cuidado de vocês mesmos, para que os vossos corações não fiquem sobrecarregados de libertinagem, embriaguez e ansiedade da vida. Então preste atenção nisso aqui. Você percebeu o que Jesus acabou de falar? Quais são as coisas aqui que ele está dizendo que são muito presentes hoje na igreja, que você vê aqui? Você pode me falar? Libertinagem? Será que a libertinagem vive da forma que você quer? Não necessariamente essa libertinagem aqui é você viver uma vida devassa, não é isso. Não é só isso. Mas talvez aqueles que acham que vivem o evangelho da forma que eles querem e não entender o que a palavra está dizendo e eu seguir conforme a palavra. Executar conforme a palavra. Certo? Embriaguez. É o mesmo critério. Ansiedade da vida. Será que a gente hoje tem ansiedade da vida? Você aí tem ansiedade da vida? Fica preocupado com as coisas da vida? As coisas que mais tomam o nosso tempo de vida são ansiedade da vida? Procurar ter da sua vida, conquistas pessoais, e as coisas de Deus sempre ficam meio que ao escanteio das minhas prioridades. Talvez quando eu ficar mais velhinho, aposentado, eu vou ter mais tempo. Como que funciona isso? Né? E aqui a gente está falando de discípulos de Jesus, que na época dele não existia aposentadoria, não existia garantia de governo, não existia nada disso. Certo? E os apóstolos abandonaram tudo que eles tinham para seguir Jesus. Não quer dizer que a gente tem que trabalhar, porque a Bíblia fala que a gente tem que trabalhar, tem que exercer, tem que ter uma vida ativa. Mas a questão é onde está o nosso coração. Quando essas coisas passam a ter mais prioridade no nosso coração, isso gera ansiedade, que é o que as pessoas buscam na vida, né? E se não tem essas coisas, elas ficam meio que desenvolvem uma tristeza, uma decepção da vida delas. Enfim, e aqui pode entrar várias coisas, mas a questão é, será que a gente não tem isso? É de se pensar. Continuando, e aquele dia vos sobrevenha de repente. Por quê? Ele virá como uma armadilha sobre todos os que habitam na face da terra. Então, tenha ciência disso, que o dia do Senhor vai vir como uma armadilha. A gente vai estar fazendo as coisas lá do dia a dia e de repente vai acontecer. Ou você vai estar dormindo e vai acontecer. E você nem vai se aperceber, como ladrão, de fato. Portanto, vigiai constantemente, orando para que seja tido por dignos. Olha que interessante. Orando, portanto, vigiai constantemente. A gente vigia constantemente? Ou será que outras coisas tomam a nossa atenção durante a nossa rotina? Como é que é? Orando para que sejam tidos por dignos. E interessante ele falar isso aqui. Orando para que sejam tidos como dignos. Por quê? Se você não tiver firmado em Deus, meu amigo, perseverando, conectado com Deus, você corre um risco. Aqui existe pão. Ele continua. De escapar de todas essas coisas que estão para acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem, ou seja, diante de Deus, como alguém que alcançou a vida eterna e foi aprovado, certo? E escapar de todas essas coisas que ele vai dizer aqui, com certeza
o contexto já está dizendo. E aí vem um questionamento para aquelas pessoas que acreditam que não são os pré-tribulacionistas, né? Aquelas pessoas que acham que nós não vamos passar pela tribulação. Bom, aqui ele está deixando uma pista, né? Vocês oram, vocês vigiem, talvez passem, talvez não passem. Quem não orar e quem não vigiar vai passar. E aqui fica o contexto para você entender isso. Bom, durante o dia ele ensinava no templo, mas à noite saía e pernoitava no monte chamado das Oliveiras. E de manhã cedo todo o povo ia ter com ele no templo para ouvi-lo. Bom, e aqui terminamos o capítulo 21 e no próximo vídeo vamos para o capítulo 22.